emocionante. Tá animado pro Mundial? Eu tô animado. muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes como se estivesse faltando muito, não. Já batendo a porta. Eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. Eu tô sentindo isso. Metade já foi, filho. Metade já foi. Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou. E agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. O Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, para quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então, um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a próxima é só daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do Mundo de Clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de Clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa para o nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que está errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram, porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. Aí a gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. 3 cariocas nesse Isso que eu ia falar agora. Talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero... Você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. De agora. Isso, de agora. PSG. Então, estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o melhor time do mundo. Não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão mundial não, mas vai ser considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa. Ué, a teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas olha só. Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. É, claro que tá, foi pra lá. Não, então você tem sempre um alfinete. Quais são os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que é o mais forte atualmente, e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América. PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG... Eu sou campeão mundial. É o melhor time do mundo. Ô,
Vene Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, assim, história. É pra comemorar muito. É como se fosse título, gente. Vene, você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, PSG... Eu já tô comemorando. Não. Eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, ué, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea. Mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários europeus. É uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. Fase. Entende o que eu tô claro, falando? O nível de dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem dois, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o que, o Al-Hilal da vida, depois tu vai pra final. Eu fiz a simulação do chaveamento, eu falei... Você passou, Vene? Se o Flamengo for campeão disso, pô, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada tem um Real Madrid do teu caminho, né? Se o Flamengo passar de fase em segundo, já pega o Bayern. Então, assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Vamos lá, Vene, o interesse do... Aí tocou pra você, viu? Eu conheço, pô. Não pra mim não, Pedrosa. Tudo bem que ela toca mais vezes pra mim. Ó, vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o cabeção. Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos, ele pertence ao Milan, jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse, as conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vinícius? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam como que ele joga no setor ofensivo. Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação. Mas seria ali para o Michael? Exatamente, atacante de lado. Não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou a Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no Campeonato Italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico. Aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no Campeonato Italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Vale a pena? Porque assim, não passou num exame. Tem histórico de lesão. Esse ano jogou pouco, inclusive esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro. Ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então, você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, concordo com o Veneno no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso, para mim, é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo, nesse primeiro momento.
porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano. Ele não é um jogador destaque, ele não é um, meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. O Flamengo está agindo nos bastidores para contratar o atacante Roger Guedes, atualmente no futebol do Catar. A informação é do jornalista Antônio Carlos, que aponta que o nome do jogador agrada bastante ao técnico Felipe Luiz. O treinador tem solicitado à diretoria um reforço com características mais goleadoras para compor o elenco rubro-negro, e Roger Guedes se encaixa perfeitamente nesse perfil. Apesar de contar com diversos pontas de qualidade, o clube carioca entende que ainda falta um jogador com maior poder de finalização e presença de área. Roger Guedes, conhecido por seu faro de gol e bom desempenho em clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, surge como o nome ideal para suprir essa carência ofensiva. A diretoria, atenta ao desejo do treinador e ao desafio de montar um elenco competitivo para o Super Mundial de Clubes de 2025, já iniciou os primeiros contatos com os representantes do atleta. A intenção é apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, oferecendo um contrato de 3 anos para atrair o jogador de volta ao futebol brasileiro. Nos bastidores, o clima é de otimismo. O Flamengo acredita que o projeto esportivo ambicioso, aliado ao poder de investimento do clube, pode ser suficiente para convencer Roger Guedes a aceitar o desafio. Caso o acerto se concretize, o atacante se juntará ao grupo para a disputa do Super Mundial de Clubes. Agora quero saber a opinião de vocês. Você acha que é uma boa contratação de Roger Guedes? Se você gostou dessas notícias, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, saudações rubro-negras!